Boa noite, irmãos. Deus abençoe a sua vida, você que está na sua casa, com a sua família. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Nós estamos passando por um tempo novo, vivendo uma experiência nova, que é de congregar em casa, congregar com a nossa família, devido a esse cuidado que nós estamos tendo sobre o coronavírus. Nós abraçamos essa causa junto com a prefeitura da nossa cidade e com todas as outras cidades também no Brasil inteiro, no mundo. As pessoas estão orando, estão vestindo, abraçando essa causa, e nós oramos para que seja um tempo breve, para que logo, logo possamos voltar, possamos nos reunir como igreja. E oramos principalmente para que esse vírus seja extinto, para que mais ninguém seja prejudicado por esse mal que tem assolado a vida de tantas pessoas, assolado tantas nações. E nós vamos estar aqui por alguns dias orando, pregando a palavra de Deus do mesmo jeito. E eu oro para que na sua casa você possa receber essa palavra. O Senhor colocou uma palavra de fé no meu coração e eu quero compartilhá-la com você. E eu oro para que você, a sua família, seja ricamente abençoada nesses dias, que haja unidade entre você e a sua casa, que o Senhor esteja derramando da graça dEle, do favor dEle sobre o seu lar, sobre a sua família durante esse tempo em que nós não estaremos aqui. A igreja está praticamente vazia, tem algumas pessoas aqui só me orientando, me auxiliando, mas você está aí na sua casa e a sua casa é uma extensão da igreja. A sua casa é o lugar onde a graça de Deus, a glória de Deus será derramada nesses dias, enquanto nós não estivermos reunidos aqui no templo, no prédio da IBVB. Mas aí na sua casa, eu tenho certeza que o Senhor te abençoará ricamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 14. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Eclesiastes 7, 14. A Bíblia nos diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Somente até aí, quero fazer uma oração com você. E eu quero orar para que aí na sua casa o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, esteja visitando você, esteja tocando em cada coração que está aí agora, reunido junto com você. Eu oro para que o Senhor esteja falando ao coração da sua vida, de toda a sua família. Feche os seus olhos comigo aí agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó meu Deus, aqui da mesma forma como igreja, reunidos. Senhor, eu estou aqui no prédio da igreja, os teus filhos estão aí na casa deles agora, mas eu acredito, ó meu Pai, no poder que há no nome de Jesus e no poder que há na tua palavra. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro para que essa palavra que iremos ouvir nessa noite possa penetrar no coração dessas pessoas, possa alcançar cada coração nesse exato momento. Que aí, ó meu Pai, junto com a família, ó meu Deus, com os nossos irmãos, nós possamos sentir a Tua graça sendo derramada sobre nós. Ó Deus, eu Te agradeço pelo privilégio de estar aqui. E por mais que estejamos nesse tempo, ó meu Pai, vivendo um tempo novo, nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero louvar o nome do Senhor. E eu quero pedir ao Teu Espírito que use a minha vida para falar ao coração da Tua igreja, para compartilhar tudo aquilo que o Teu Espírito ministrou no meu coração ao longo dessa semana. Em que o Senhor esteja abençoando ricamente essa pessoa, essa família que me ouve nessa noite, aí na casa dela ou aonde ela estiver. Que o Senhor esteja tocando e abençoando para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o dia da adversidade. Eu acredito que esse tema é um tema extremamente importante nos dias que nós estamos vivendo. E o texto que nós lemos aqui em Eclesiastes 7,14
A Bíblia está narrando e falando aqui sobre esses 2 dias. A Bíblia fala aqui sobre o dia da prosperidade, o dia da alegria, o dia da vitória. Mas a Bíblia também fala sobre o dia da adversidade, que é o dia do sofrimento, o dia da dor, o dia da tribulação. Agora talvez você pergunte, pastor, por que a Bíblia faz essa comparação nesse mesmo versículo e em muitos outros que nós poderíamos citar aqui? Por que a Bíblia nos alerta sobre isso? Porque na verdade o dia da adversidade, ele existe. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a adversidade, as adversidades, elas chegam sem avisar. As adversidades são inesperadas. Como assim, pastor? Um acidente que acontece, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. Agora nós estamos diante dessa grande adversidade, estamos orando, enfrentando esse vírus, o coronavírus, que tem tentado tirar a paz de todas as nações. As adversidades, elas chegam para todos nós. E às vezes elas nos pegam desprevenidos. E aí talvez você pergunte, pastor, de quem é a culpa? A culpa é de Deus porque Ele não nos avisou, Ele não nos orientou antes que viria esse tempo? Não, querido, a culpa na verdade é nossa. Porque nós não nos preparamos para o dia mau que vem contra todos nós. Na verdade, eu gosto de dizer que nós nos preparamos para quase tudo na nossa vida. Mas poucos de nós nos preparamos para o dia mau. Poucos de nós nos preparamos para o dia da adversidade. E aí o problema é que aqueles que não se preparam, quando o dia mau chega, junto com ele vem também o desespero. Eu sei que todos nós aqui estamos receosos. Talvez você está aí na sua casa com o seu coração receoso, preocupado, angustiado, mas escuta uma coisa, querido. Podemos às vezes ficar preocupados por um momento, receosos por alguma coisa, mas permitir que algo tire a nossa paz por completo, isso aí é escolha nossa. Somos nós quem determinamos, quem aceitamos ou rejeitamos isso. Nós estamos todos nos prevenindo desse mal. Estamos aqui, evitamos de reunir toda a igreja para cultuar, para, como eu disse, abraçar essa causa junto com toda a população. Nós estamos fazendo a nossa parte, humanamente dizendo, mas nós também não podemos nos esquecer, querido, que a nossa fé em Jesus é que faz toda a diferença nos momentos de adversidade da vida. É a nossa fé no Senhor Jesus que faz com que venhamos triunfar sobre as adversidades, saltar as muralhas que se colocam diante de nós. Nós precisamos crer que há um Deus maior e mais poderoso do que qualquer vírus, e é nesse Deus que nós colocamos toda a nossa confiança e a nossa esperança. Eu concordo com você que o momento pode sim ser delicado, mas mesmo assim, eu que estou aqui, você que está aí na sua casa, nós podemos ter paz interior. Nós podemos carregar dentro do nosso coração a certeza de que Jesus está trabalhando, de que o Senhor, querido, há de nos fortalecer, de que o Senhor há de trazer renovo sobre nós a cada dia, de que o Senhor há de derramar do livramento dele sobre a igreja, sobre a nação brasileira. Creia nisso comigo nessa noite. Receba essa palavra no seu coração. O nosso maior problema, eu falo a grande maioria, é que nós não acreditamos ou não pensamos que esse dia mau pode chegar para qualquer um de nós. Escuta uma coisa, eu quero desafiar você a nesses dias você se preparar espiritualmente, porque o dia mau ele pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós, e na verdade eu chego a dizer que ele chegou para nós nesses últimos dias.
Quem diria que nós estaríamos vivendo um período de tanta opressão, de tanta angústia, de tanta ansiedade como todos nós estamos vivendo? Eu não estou me referindo a um fato isolado, todos nós estamos passando por isso. Porém, existe um texto na palavra de Deus, claro, está escrito em 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Na NBV a Bíblia diz assim: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é uma coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Presta atenção, Pedro está dizendo que as provações da vida não são coisas anormais. É importante eu e você entendermos isso, porque quando o problema bater na porta da sua casa, você vai ficar assustado, pensando que pelo fato de você servir a Deus, você estaria isento de passar por determinadas coisas. Ouça isso, querido. As aflições e as tempestades da vida, elas alcançam todos nós, elas atingem todos nós, faz parte da jornada de qualquer cristão. Eu chego a afirmar que seria anormal se eu e você, como cristãos, não passássemos por momentos difíceis na vida, sejam eles na área física, sejam eles na área espiritual. Isso é fato para todos nós. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos preparar tanto para o dia da prosperidade quanto para o dia da adversidade. Deuteronômio capítulo 11, no verso 11, eu gosto muito desse texto. A parte A diz que a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Ou seja, Deus está falando aqui sobre períodos na nossa vida. A terra que nós vamos possuir, que nós estamos possuindo, é terra de montes e de vales, ou seja, assim também é a nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com essas duas situações, a conviver com o contraste dos dois dias, se eu posso dizer assim. Tem dias que nós nos sentimos fortes como Caleb. Nada é desafio, obstáculo para nós. Mas tem dias que nós nos sentimos medrosos, acovardados como Elias e nos escondemos dentro de uma caverna. Tem dias que nós queremos dançar de alegria como Davi e Miriam dançaram, mas tem dias que nós queremos somente chorar como Ana chorou, esboçando ali a sua dor, o seu sofrimento. Tem dias que nós temos uma fé enorme, como a de Abraão, e nós perseveramos em tudo, estamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Outro dia nós estamos como Gideão, dizendo: Deus, se o Senhor é comigo, por que o Senhor permitiu tal coisa acontecer comigo, na minha família? Talvez você está perguntando isso para Deus, porque o Senhor permitiu que tudo isso viesse a acontecer ao longo desses últimos dias. A Bíblia então vem aqui no texto de Eclesiastes e ela nos instrui sobre os dias bons. No verso 14 ela diz isso: o dia da prosperidade, goze desse dia, se alegre, desfrute desse dia. Porém a Bíblia também nos dá um outro conselho. Ela nos dá um conselho sobre os dias maus que nós passamos. E a Bíblia nos orienta a fazermos uma coisa: a considerarmos os dias maus. Pastor, o que é considerar? Considerar é você ponderar, é você examinar, é você dar valor, é você dar devida importância para tal coisa. Escuta uma coisa: considerar é você observar com atenção aquilo que está acontecendo ao seu redor. Podemos aplicar dessa forma para nós, dentro da nossa realidade hoje. Quando você, na verdade, considera alguém, é sinal de que aquela pessoa é importante para você, é sinal de que aquela pessoa tem valor para você. Assim, querido, a Bíblia está nos orientando que eu e você precisamos considerar o dia mau que assola as nossas vidas, que vem contra nós,
E nós precisamos ver e entender esse dia como um dia importante na nossa vida. Nós precisamos ponderar todas as coisas que estão acontecendo e entender que o dia mau, ele deve ser considerado. Ele deve ser considerado importante. Por quê, pastor? Porque ele me ensina. Nós não podemos achar importante só o dia que tudo dá certo. Nós não podemos achar importante só quando tudo é festa. O dia mau, querido, eu preciso considerá-lo, porque é nele que eu aprendo, é nele que eu mais amadureço, que eu mais cresço. Não é somente o dia do meu nascimento que deve ser considerado como um dia bom. A Bíblia também nos instrui que o dia do velório precisa também ser valorizado. Nós precisamos meditar quando estamos ali na casa do luto. Nesse mesmo livro em Eclesiastes, a Bíblia fala sobre isso. Meditar acerca dos nossos dias, considerar como temos gasto os nossos dias sobre a face da terra enquanto estamos aqui. Meus irmãos, entendamos que considerar o dia bom, isso é muito fácil. Perseverar quando tudo vai bem é muito fácil, querido. O difícil é nós conseguirmos extrair algo bom de situações e momentos difíceis que nós estamos vivendo. É o que nós temos vivido nesses últimos dias, na nossa nação, aqui na nossa cidade. Porém, nós precisamos crer que, apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos considerar esse fato e entender que o Senhor, apesar de tudo, Ele está querendo nos ensinar muitas coisas através disso. O Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está trabalhando na igreja, o Senhor está, querido, nos levando a rever alguns valores e princípios que talvez nós perdemos ao longo do tempo. Como igreja, nós precisamos considerar esse tempo que nós estamos vivendo e enfrentando, porque eu quero que você entenda, a igreja, ela não está fechada, a igreja, na verdade, está passando por uma reforma interna em nós mesmos. Nós é quem precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo diante do Senhor. Eu falava essa semana aqui com alguns irmãos que não é tempo de você encher a sua casa, estocar a sua casa de comida e ficar na frente de uma televisão, de um computador, ouvindo notícias que amedrontam o seu coração. É tempo de nós protegermos as nossas famílias espiritualmente. É tempo de você anunciar a palavra de Deus a um vizinho seu, alguém que está desesperado. Porque, querido, o dia da adversidade, quando ele vem na vida de quem não conhece ao Senhor, ele produz um desespero enorme. Mas para nós que conhecemos a palavra, para nós que cremos no poder que há no nome de Jesus, nós devemos usar esse tempo que nós estamos vivendo para profetizar esperança, para gerar esperança no coração das pessoas atribuladas, para profetizar vida. Nós devemos espalhar as boas novas nesse tempo, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ser esses portadores dessas boas novas. Nós precisamos ser aqueles que acalmam o coração daquelas pessoas que estão atribuladas. É tempo de você chegar para alguém e dizer: olha, eu estou orando por você, eu estou orando por sua família, tudo vai passar, em breve tudo vai voltar ao normal. É tempo de você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos. É tempo de você unir a sua família e começarmos a clamar, começarmos a chorar pela nossa cidade, começar a chorar pelas nações, pela nação brasileira, começar a clamar, querido, pelos donos de comércios que muitos deles agora estão falindo, estão fechando suas empresas, porque não tem com que sustentar. Nós precisamos chorar por isso, interceder uns pelos outros. O dia mau chegou para todos nós.
Mas nós precisamos entender que podemos vencer esse dia mau através, querido, da nossa fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos crer nessa palavra. Pastor, como é que eu posso ter fé em dias como esse? Eu te dou um conselho, meu irmão, se apegue na palavra de Deus. Dedique tempo a isso, se alimente da palavra, se alimente em oração, busque ao Senhor, consagre a sua vida. Jesus e a sua palavra são a única esperança e o único remédio para um coração atribulado que está vivendo adversidades na vida. Só Ele pode fazer isso por nós. Romanos capítulo 15, verso 4, eu amo essa palavra. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos entender que é através das Escrituras que nós teremos bom ânimo para vencer esses momentos. Que nós teremos esperança no nosso coração, a esperança que só Cristo tem para nos dar. Tudo isso vem através, é proveniente, diz a Bíblia, das Escrituras Sagradas. Agora eu quero falar com você mais detalhadamente sobre o dia mau. A Bíblia está dizendo aqui sobre o dia da prosperidade. E a Bíblia está dizendo também sobre o dia da adversidade. O dia da adversidade, ele me ensina pelo menos 3 coisas. Na adversidade, em primeiro lugar, eu demonstro quem eu sou diante de Deus e diante de todas as pessoas. A pergunta que eu te faço é: quem é você quando tudo vai mal? Será que você esquece de tudo que Deus fez e se torna um murmurador? Alguém que só reclama da vida, que se desespera facilmente, que perde a sua paz por completo? Quem é você no momento da adversidade? Nós precisamos considerar isso dentro dessa palavra. Será que você e eu somos alguém que ficamos tomados pela incredulidade em um momento como esse que nós estamos vivendo? Como é que nós temos reagido às adversidades da vida? Que tipo de cristão, qual é a nossa postura como cristãos diante de momentos como esse que nós estamos vivendo? Será que nós ajudamos a espalhar o caos? Ou será que nós somos aqueles que temos palavras para poder confortar e fortalecer aqueles que estão desanimados e abatidos? Quem somos nós? O dia da adversidade mostra de fato quem eu sou. O meu comportamento, as minhas atitudes mostram, na verdade, quem eu sou diante de tudo aquilo que eu faço. Eu gosto muito de usar um exemplo da igreja primitiva. A Bíblia fala que os nossos irmãos, eles eram perseguidos, mas eles continuavam alegres. Os nossos irmãos, eles eram perseguidos, mas eles continuavam firmes em Jesus. Atos capítulo 5, 41, como eu amo essa palavra, diz que eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui sobre Pedro. Eles haviam sido açoitados e proibidos de falar do nome de Jesus. Quando liberaram ele ali do sinédrio, Pedro, João estavam ali, e eles se retiraram de lá, eles saíram dali glorificando a Deus, alegres pelo fato de estarem sendo perseguidos pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 12, eu sei estar alegre em todo o tempo, eu sei passar necessidade, eu sei passar também momentos de fartura. E aí mais uma vez eu te pergunto, quem é você na hora da dificuldade? Alguém que nega a Jesus? Alguém que abandona a sua fé, que abre mão da sua fé?
Escuta uma coisa, meu querido, você que está aí na sua casa me ouvindo nessa noite, eu sei que todos nós passamos por momentos de desânimo, todos nós vivendo um momento terrível na nossa nação, momentos que nós até tentamos ser fortes, e às vezes nós não conseguimos, porém, independente do tempo que eu e você estejamos vivendo, nós precisamos manter firmes a nossa fé firmada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé não pode ser abalada em momentos de adversidade como temos vivido. Diz a Bíblia que Jesus orou por Pedro exatamente por isso, para que a fé dele não desfalecesse, porque a fé de uma pessoa é uma das coisas mais importantes na vida de alguém, para que ela continue a sua caminhada cristã com a cabeça erguida. Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O fato é que quem perde a fé, perde tudo, perde a vontade de viver, perde a alegria, perde os sonhos, perde a esperança de dias melhores. Eu sei que esses dias têm sido difíceis para todos nós, mas eu quero alertar você nessa noite, guarde o seu coração, não perca a sua fé no nome de Jesus. Ele continua no controle de todas as coisas, Ele está guardando sua casa, Ele está guardando a tua família, Ele está guardando a nossa cidade, nada foge do controle das mãos de Deus. Creia nisso comigo, querido. Eu acho interessante quando Paulo ele termina a sua carreira. A Bíblia termina dizendo que Paulo, depois de cumprir a sua carreira, de percorrer a sua carreira, ele disse: eu guardei a fé. E olha que a carreira de Paulo não foi uma coisa muito fácil, não. A carreira de Paulo infinitamente mais foi mais difícil do que a nossa. Por isso, nesses dias, nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar para que Deus fortaleça a fé dos nossos irmãos. Eu não estou com vocês assentado aqui dentro da igreja me ouvindo, mas daqui eu oro para que aí na sua casa a sua fé seja fortalecida, o Senhor possa renovar o seu ânimo, Deus possa tocar na sua família aí agora e trazer vigor sobre nós. Além de tudo, isso é um princípio bíblico, além desses textos que eu já citei. Atos 14, 22, a Bíblia está dizendo ali sobre Paulo e Barnabé, quando eles voltaram a Listra, a Antioquia, a Icônio, e a Bíblia diz assim, confirmando os anônimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé voltaram, encontraram ali os discípulos e começaram a exortar aqueles irmãos a permanecer na fé em Jesus Cristo. Nessa noite eu exorto a você, não uma exortação te repreendendo, mas uma exortação para fazer com que você cresça, para fazer com que você esteja cada vez mais firme e preparado para todas as adversidades. Em nome de Jesus eu exorto a você, querido, a permanecer na sua fé em Cristo Jesus, a não desanimar, a não deixar com que os vendavais ao seu redor afundem você. Porque muito maior do que tudo que tem acontecido, muito mais poderoso é o Deus que nós servimos. Ainda que você esteja vivendo problemas, porque eu sei que está, não perca a sua fé, não perca o seu ânimo. Jesus ele diz que nós teríamos esse tipo de aflição, mas ele também nos disse: tem de bom ânimo, porque ele venceu. Nós também vamos vencer. Esse momento vai passar. Daqui a pouco nós vamos contar testemunhos de coisas maravilhosas que Deus fez ao longo desses últimos dias. Nós vamos ver testemunhos de conversão. Nós vamos ver famílias se entregando a Jesus, as igrejas recebendo pessoas que ouviram a palavra de Deus ao longo desse tempo e viram a mão de Deus sobre nós. Nós não podemos perder o bom ânimo. Pastor, como é que eu posso ter ânimo diante de uma situação dessa? Primeiro a João capítulo 5, verso 4 e verso 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como com a nossa fé,
conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé, diz a palavra, com a nossa fé, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. Conseguimos a vitória sobre o coronavírus. Conseguimos a vitória sobre qualquer epidemia que possa aparecer. Conseguimos a vitória sobre o pecado. Conseguimos a vitória sobre qualquer adversidade ao lado da nossa vida. Querido, em nome de Jesus eu exorto você nessa noite, permaneça na sua fé. Na adversidade a minha fé, ela é testada o tempo todo. E é aí que eu mostro quem eu sou e os princípios que eu carrego dentro de mim. Agora ouça uma coisa muito importante. Você nunca vai esquecer disso. A maneira com que você vive no dia mal, a maneira com que você se comporta no dia mal, é isso, é por essa maneira, são por essas atitudes que você será lembrado em todo o tempo da sua vida. Eu gosto de usar um exemplo no livro de Ruth. Quando a Bíblia narra o momento em que Ruth, ela perdeu o marido, a sua sogra já estava viúva, e elas iriam voltar para Belém, a casa do pão, de onde elas nunca deveriam ter saído, por causa justamente de um momento de adversidade. Houve fome naquela terra, e elas abandonaram o lugar onde Deus havia colocado elas, foram para uma outra terra, e infelizmente aconteceu uma grande história, mas o fato é de que a sogra de Ruth tenta voltar para sua terra e dispensa Ruth. E ela diz para Ruth: olha, Ruth, fica por aí, pode ir embora, volta para a casa dos seus pais. Eu não tenho filho para você se casar com ele, ainda que eu viesse a engravidar, isso ia demorar demais. Resumindo, Ruth olhou para ela e, no vocabulário mais fácil para você entender, ela disse: jamais eu vou te abandonar. Aonde você for, eu estarei com você. A outra nora a abandonou, órfã, mas Ruth não. Ruth foi uma mulher que permaneceu ao lado da sua sogra no dia mau. E ela ainda disse para ela: o teu Deus será o meu Deus. Quando elas chegaram na terra ali de Israel, tentando sobreviver, Ruth estava lá catando espigas nos campos de Boaz. A Bíblia diz que Boaz ouve a história de Ruth, a maneira com que ela havia se comportado diante da sogra dela. Porque as pessoas começaram a falar sobre Ruth para Boaz. Porque as pessoas falam das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Diz a Bíblia que Boaz, então, se apaixona, casa com Ruth, muda a história dela, simplesmente porque ele conheceu o caráter de Ruth em um momento difícil da vida dela. Escuta uma coisa, você que está aí na sua casa me ouvindo, a forma com que você se comporta num dia mau, num dia de adversidade, vai servir como testemunho para outras pessoas. A forma como você se comporta, as atitudes que você tem, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ver o seu comportamento, e o seu comportamento num dia mau fará também com que o seu futuro seja diferente. Vai determinar o futuro que você vai ter. O que determinou o futuro de Ruth ser mudado foi a atitude de honra que ela teve com a sogra dela. Foi a atitude dela não abandonar a sua sogra. Foi a atitude dela estar ao lado dela no dia mau, abraçar aquela causa com ela. Então entenda uma coisa: de que maneira você tem vivido e passado pelos dias maus, pelos dias difíceis. Não se vence dias difíceis fugindo deles, desanimando. Mas nós vencemos momentos difíceis na vida na força do Senhor, debaixo de oração, debaixo de humilhação, debaixo de busca, debaixo de clamor. Mas não para por aí, a Bíblia também nos ensina uma segunda coisa. A adversidade, ela revela, em segundo lugar, aonde eu e você estamos firmados. No tempo da dor, no tempo de adversidade, é onde eu demonstro aonde está a minha fé.
Nós temos visto pessoas nesses últimos dias totalmente desesperadas, um coração ansioso. Eu sei que até um certo nível isso é normal, porque nenhum de nós sabemos o que nos aguarda nos próximos dias, mas uma coisa eu tenho a certeza, de que Deus está cuidando de nós. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer, eu não preciso, e você também, nós não precisamos nos preocupar, porque ainda que eu não saiba o que está me aguardando no dia de amanhã, entenda uma coisa, o Deus que você conhece, o Deus que nós cremos, Ele já viu o dia de amanhã, Ele já fez todas as coisas, Ele já providenciou o livramento de amanhã que nós precisamos. Então acalma o seu coração. Eu tenho visto pessoas desesperadas, comprando tudo em dobro, estocando comida, colocando tantas coisas dentro da sua casa, confiando naquilo que possui e ajuntam. Não estou falando que há algo de errado em ter previsão, em fazer uma previsão. O errado é você colocar a sua confiança nisso. Aonde a nossa fé está firmada? O dia da adversidade mostra. A forma com que você tem se comportado demonstra se a sua fé está firmada em Jesus ou nas coisas que você conseguiu ajuntar, nos bens que você tem, naquilo que você conseguiu organizar nesses últimos dias na sua despensa. Olha, está cheio de comida a minha despensa, eu consigo suportar aqui meses de fome dentro da minha casa. Querido, a nossa fé precisa ser colocada no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É nele que nós precisamos descansar o nosso coração. João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Jesus estava ali naquela ocasião no cenáculo e ele estava junto com os discípulos, próximo ao seu martírio. E longe de ser intimidado por aquela situação, na verdade Jesus está acalmando o coração dos discípulos. Pode parecer contraditório isso, mas não. Jesus está próximo ao seu martírio e Ele mesmo é que tem palavras de consolação para os demais discípulos. E eu chego a dizer que essa é a vantagem de nós termos Cristo na nossa vida, a paz de Cristo em nós. Porque além de nós termos a paz em nós e para nós, nós também conseguimos em momentos como esse repartir a paz do Senhor com aqueles que não têm. É maravilhoso servir a esse Deus. Uma das promessas, querido, mais consoladoras que Jesus dê a eles é: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. A paz nada mais é do que um estado de alma. É quando nós desfrutamos de plena confiança no nome de Jesus, mesmo em meio às mais dolorosas turbulências da vida. Porque paz não é ausência de problema e nem de tempestade. Paz, na verdade, é a confiança, o senso da presença protetora que nós sentimos de Deus em meio às adversidades da vida. Ele é o Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Num mundo cheio de aflições, nós podemos sim, nesse período que nós estamos vivendo, experimentar dessa paz que excede todo entendimento. Em vez de nós vivermos ansiosos, estrangulados por essa ansiedade, nós podemos viver guardados, com o nosso coração guardado pela paz de Cristo. Somente através de um relacionamento com Ele nós podemos viver isso. Coração turbado, meu irmão, é a coisa mais comum de todo mundo. Jesus, Ele estava se despedindo dos seus discípulos ali. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, do suor de sangue, da traição de Judas, da negação de Pedro, da prisão do próprio Jesus. E Ele ainda tinha palavras para confortar o coração dos discípulos. Os discípulos estavam turbados, como talvez eu e você estamos. E Jesus disse para eles: da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam também em mim.
As crises vêm, os problemas, a dor, as doenças, o sofrimento, a morte, a crise financeira, as lágrimas, mas Jesus está dizendo para mim e para você: ei, da mesma forma que vocês creem em Deus, continuem crendo em mim, continuem confiando em mim. E como eu disse, a fé em Jesus e na sua palavra são os únicos remédios para um coração turbado. Diz a Bíblia que Abraão, ele creu contra a esperança. Paulo, na hora do martírio dele, talvez você diga assim: pastor, mas é muito difícil crer nesses momentos que nós estamos vivendo. Eu estou te dizendo que Paulo, no momento do martírio dele, a Bíblia diz que ele olhou e ele disse: eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Paulo ainda disse que nós não devíamos andar ansiosos por coisa alguma. Jesus teria que ir à cruz, Jesus ele iria sofrer, e ele deixou aquela palavra para os discípulos e para nós também, para nos ensinar que nos momentos de maiores pressões na nossa vida, no momento de maior opressão, é aí que eu e você temos que liberar palavras de esperança, palavras de vida, palavras de fé. Dar um conselho para alguém que está com o coração turbado, quando está tudo bem comigo, é muito fácil. O difícil é nesse momento, onde todos nós estamos com o coração apreensivo e ansioso, nós temos palavras de paz, de esperança para compartilhar. Dar palavras de consolo quando tudo vai bem para mim, é muito fácil eu falar para o outro o que ele tem que fazer. Mas não só Paulo, como o próprio Jesus trouxe essa palavra em tempos de aflições. Jesus estava dizendo para eles, nas entrelinhas: olha, eu estou indo para a cruz, eu vou sofrer, mas não turbe o coração de vocês. Escuta uma coisa, querido, eu aprendo muito com essa palavra de Jesus, que em momentos de adversidade, nós precisamos aprender a dar para as pessoas aquilo que nós esperamos receber delas também. A palavra de esperança que você espera receber e que eu oro para que você esteja recebendo aqui nessa noite, que essa palavra de esperança também esteja presente nos seus lábios, para que através de você alguém receba da esperança de Deus sobre o coração dela. Nós precisamos demonstrar a nossa fé às pessoas que estão ao nosso redor. 1 Pedro 1, versos 6 e 7, a Bíblia diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Escuta uma coisa, a Bíblia está dizendo aqui que as provas que nós passamos é para comprovar a fé que nós temos. É para apresentar e ver se de verdade a nossa fé é genuína, é verdadeira. E mais uma vez eu te pergunto, aonde nós estamos firmados? Nós podemos passar e vamos passar por provas, mas se nós estamos em Cristo, nós temos a certeza de que nós permaneceremos em pé diante da presença dele. É no tempo da adversidade que nós mostramos aonde a nossa fé está colocada, está posta. A igreja em todo o tempo, nos momentos de crise, a igreja cresce, a igreja floresce, a igreja avança, a igreja, querido, ela não para, porque ela está firmada sobre a pessoa de Jesus. Se você é igreja junto comigo, esse tempo de portas fechadas no prédio aqui da igreja não fará com que os nossos pés vacilem. Na verdade, fará com que cada vez mais a nossa esperança, a nossa fé seja construída sobre a rocha. Jesus Cristo é a nossa força, Ele é a nossa rocha. É sobre Ele que nós construímos a nossa vida. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do prédio aqui podem ter se fechado. O que não pode fechar é a porta do seu coração. O que precisa estar aberto é a porta do seu coração. Mas em terceiro lugar, eu aprendo aqui com você também
que no momento da adversidade, a Bíblia diz que nós precisamos considerar a adversidade, o tempo da adversidade. No momento da adversidade, eu quero te dar um terceiro conselho. Aprenda a considerar quem esteve ao seu lado no momento da adversidade. No tempo de bonança, é muito fácil ter gente por perto, mas na hora da dor, não. No tempo de bonança, a igreja está cheia, mas na hora da dificuldade, só os que estão em Cristo de verdade permanecem dentro da igreja, permanecem ao lado do seu pastor. No tempo da adversidade, muita gente abandona Jesus, muita gente coloca a culpa dos problemas que estão vivendo sobre Jesus, quando talvez na verdade a consequência pelos próprios erros dele. Porque eu colho na verdade aquilo que eu planto. Mas aqueles que estão em Cristo, eles permanecem, eles oram, eles intercedem no tempo da adversidade, eles se unem para poder vencer todo esse mal que tem assolado e assola a nossa vida constantemente. Foi no tempo da adversidade que os valentes de Davi fizeram diferença. Foi no tempo de adversidade na vida de Paulo que Barnabé fez a diferença na vida dele. Foi no tempo de adversidade na vida de Paulo que os irmãos da igreja em Filipos ali se uniram e abraçaram Paulo lá dentro da prisão, mandando ofertas, mandando sustento para que Paulo não morresse dentro da cadeia. E aí eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. No tempo da adversidade, considere quem esteve ao seu lado nesse tempo. Nós precisamos considerar as pessoas que ficam no nosso lado no tempo de dor. Precisamos ser gratos a quem nos estende a mão, não só em palavras, mas com atitudes. Nessa ocasião em que os irmãos ali da igreja em Filipos sustentaram Paulo, ajudaram Paulo, Paulo, naquele exato momento, ele agradece os irmãos, ele lembra dos irmãos nas suas orações, ele reconhece a ajuda daqueles irmãos, agradece e ainda libera uma palavra sobre eles. Paulo diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu profetizo essa palavra sobre você. Você que tem sido um sustento para a nossa vida, você que tem estado ao nosso lado, você que tem abraçado a nossa vida em oração, em nome de Jesus, o meu Deus, eu profetizo que Ele suprirá as suas necessidades. Paulo estava falando essa palavra porque ele estava preso em um momento de dor, em um momento de luta, em um momento de adversidade. E por Paulo estar preso, como ele não conseguia fazer nada por aquelas pessoas, Paulo ora e diz que o Deus que ele servia supriria a necessidade daquela igreja. Talvez eu não possa fazer por você, querido, algo que fuja do meu controle, algo que você esperava que eu fizesse, mas eu oro nessa noite, para que da mesma forma que você tem estado ao meu lado, tem abraçado todas essas causas comigo, tem coberto a minha vida de oração, a minha família, eu oro para que o meu Deus supra as suas necessidades em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar das pessoas que estiveram ao nosso lado no momento da dor. Abençoar essas pessoas. Considerar. Será que você tem a facilidade para fazer isso? Você pode estar aí agora sozinho na sua casa. Nós não estamos aqui no prédio da igreja reunidos como igreja. Mas mesmo eu aqui, você aí na sua casa, nós continuamos unidos em espírito em torno do nome de Jesus Cristo. Você pode estar sozinho de alguém aí ao seu redor, mas na verdade nós não estamos sozinhos. Eu e você temos uma família a qual nós somos unidos, uma família espiritual. Seja grato à família espiritual que Deus te deu, porque no tempo da adversidade, talvez todas as pessoas te abandonam, mas nós estaremos aqui para orar por você, para abraçar você, para sustentar as suas mãos, em nome de Jesus, como foram Arão e Ur fizeram com Moisés naquele tempo.
Sabe, querido, eu agradeço a Deus pela igreja que Ele colocou nas minhas mãos para pastorear. Agradeço a Deus por sua vida que me ouve, por você que tem orado por mim, por você que tem orado pela minha casa, que no tempo da adversidade tem permanecido comigo, tem abraçado todas as causas comigo. E nós precisamos principalmente agradecer ao Senhor, porque ainda que estejamos sozinhos de pessoas ao nosso redor, Ele sempre estará conosco em todo tempo. O nosso Deus não nos abandona. Em momentos de adversidade, não desconsidere o que Deus já fez na sua vida. Seja grato ao Senhor. Não é porque nós estamos vivendo momentos difíceis agora que significa que Deus se esqueceu de nós, que Ele nos abandonou. Porque nesses momentos nós temos a tendência de reclamar, de murmurar, de sermos ingratos, de esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda faz por nós. Mas eu quero te dar um conselho, meu querido. Ao invés de olhar para os obstáculos, olhe para as oportunidades que Deus tem nos dado nesses dias, de evangelizar, de levar palavras de esperança para pessoas que estão sofrendo. Ao invés de olhar para os problemas, para as dificuldades, olhemos para as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, apesar de tudo que nós estamos vivendo. Eu e você estamos aqui agora com saúde, podendo glorificar o nome do nosso Deus, podendo exaltar aquele que vive e reina eternamente. O nome disso é gratidão. No momento da adversidade, você consegue ser grato a Deus? Gratidão, querido, é mudança de olhar. Como assim, pastor? É você passar a olhar para as coisas ao redor de forma diferente. O problema do ser humano é que nós já nascemos murmurando. Desde que a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz ao vir no mundo é chorar. Quando dava fome, o que nós fazíamos? Chorávamos. Por qualquer coisa, quando a gente era menino, a gente chorava. Só que, infelizmente, muitos de nós crescemos e ainda continuamos tendo atitude de criança. Choramos por qualquer coisa, blasfemamos, murmuramos, reclamamos, fazendo mimimi por qualquer coisa. Porém, agora o nosso choro, infelizmente, ele não funciona como funcionava antes. Que o pai e a mãe chegavam e resolvia tudo. Nós devemos, pelo contrário, dar graças a Deus por tudo. A Bíblia diz, nos ensina em tudo dar graças. Em tudo. Eu não estou dizendo que nós temos que dar graça por esse momento que nós estamos vivendo. Devemos agradecer por isso. Eu só estou querendo dizer que nós precisamos agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele já preparou para nos dar nesses próximos dias, pela cura que Ele está enviando, pela solução, pela salvação que Ele há de derramar sobre a nossa nação, por vidas que irão se render em torno do nome dEle. Nós precisamos crer nisso. E aí eu quero concluir a minha mensagem te dizendo algo, deixando para você um conselho. O dia da adversidade, a Bíblia diz que ele vem. E o conselho que eu te dou é: se prepare para esse dia. Porque nós não sabemos o que nos aguarda no futuro. A Bíblia diz aqui na parte B do versículo: considera que Deus faz tanto como este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Presta atenção numa coisa. Salomão está dizendo como Deus age para deixar o homem na dependência dele. O que é que Deus faz, pastor? Para fazer com que o homem permaneça na dependência de Deus. Deus permite um dia de prosperidade e Deus permite um dia de adversidade. Um dia de bênção, um dia de dor. Um dia de alegria, um dia de tristeza. Para eu e você aprendermos que a minha fé e a sua fé precisa ser colocada nele e que possamos depender somente dele em todo o tempo na nossa vida. Quem de nós sabe acerca do dia de amanhã? Quem de nós sabe quantos dias mais nós teremos que ficar dessa maneira? Viver da forma que nós estamos vivendo, nos privando de tantas coisas. Por isso a Bíblia diz, nós precisamos considerar os 2 dias. Deus, Ele permite que isso aconteça, sabe por quê? Para que possamos aprender a viver na dependência dEle.
Eu não sei se o dia de amanhã que me espera é um dia de adversidade ou é um dia de prosperidade. O que eu sei é que, independente do dia que eu vou enfrentar, eu tenho a plena consciência de que amanhã eu vou acordar dependendo exclusivamente do meu Deus, do meu Senhor Jesus, e nele eu vou colocar toda a minha confiança, apesar e independente daquilo que eu vier enfrentar. O meu dia de amanhã eu não sei o que me aguarda, eu só sei que o Deus que eu sirvo está preparando um dia de paz, um dia de bênção e um dia de socorro, um dia de livramento, independente daquilo que eu vá viver. Você precisa crer nisso. A melhor coisa é eu e você estarmos na presença dele, debaixo de um Deus que conhece o dia de amanhã, ainda que eu não tenha chegado até ele. Eu deixo esse conselho para você: se prepare hoje para as adversidades. Eu gosto muito de um texto, quando Paulo diz em Efésios 6,13, na NTLH, ele diz assim: por isso peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês ficarão firmes sem recuar. Paulo está dizendo: escuta uma coisa, peguem agora, não é amanhã, é agora. Se una em oração com a sua família, querido, se una em clamor junto conosco. Nós estamos em dias de jejum na igreja, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, estamos agora cultuando ao Senhor em família. Querido, em nome de Jesus, pegue agora a armadura que Deus te dá. Pegue agora, entre em oração, use a palavra de Deus como uma arma de defesa. Ande debaixo da graça de Deus. Mas não é amanhã, é no dia de hoje. O texto não está dizendo que eu não terei que enfrentar lutas. O texto está afirmando que eu vou ter que lutar. Mas mesmo depois de lutar, a Bíblia diz que eu permanecerei firme. Eu termino meu sermão dizendo que é tempo de nós olharmos, voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Certa vez Josafá estava diante de uma batalha, diante de 3 inimigos armados contra ele, contra Jerusalém. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Como eu acredito que muitos de nós estamos temerosos nesses dias, medo do que vai acontecer, angustiados por aquilo que há de vir, preocupados se alguém da nossa família vai adoecer, vai passar por algum momento de enfermidade acerca desse vírus ou de qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor, colocou todo o povo em jejum, como nós estamos fazendo nesse dia. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, verso 20 e 12, então Josafá orou e disse: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu quero te dar esse conselho nessa noite, meu querido. Apesar de tudo que estamos vivendo, nós não sabemos o que temos que fazer, nós não sabemos como vencer isso, mas que os nossos olhos estejam colocados no nosso Senhor e Salvador, aquele que pode mudar toda a história da noite para o dia, aquele que pode operar a cura nessa pessoa doente, aquele que pode levantar da cama aquele que está abatido. Creia no poder do Deus que nós servimos. Nós iniciamos hoje, nesse domingo, um período de jejum. Nós estamos orando nos lares todos os dias pela manhã, e eu desafio você a abraçar conosco esse propósito. Eu termino deixando essa palavra no seu coração, e eu creio que esse tempo vai passar. Eu profetizo que eu, você e a sua família vamos superar esse momento, vamos continuar firmados em Jesus, e nós sairemos mais fortes depois desse tempo de adversidade. Nós sairemos mais maduros, mais fortalecidos. Eu queria profetizar uma palavra sobre você. Você que está aí na sua casa, você que está me ouvindo aí agora, junto com a sua família. Salmo 118, verso 17. A Bíblia diz, e eu profetizo isso sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua descendência. Você não vai morrer. Na verdade, a Bíblia diz, você vai viver para contar os grandes feitos do Senhor.
Receba essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você não vai morrer, a sua família não vai morrer. Nós vamos viver para contar, para testemunhar os livramentos, os milagres, as vitórias, as bênçãos, o tempo de prosperidade que o Senhor vai derramar sobre a nação brasileira, o tempo de salvação que vai vir sobre a tua casa. Você não vai morrer, principalmente espiritualmente. Você vai viver para a glória de Deus. O seu testemunho vai alcançar milhares de pessoas para a glória do nome de Jesus. Se você crê, diga amém comigo aí. E eu convido você a ficar de pé aí na sua casa, para nós orarmos nessa noite, para nós buscarmos ao Senhor nessa hora. Se você, querido, quiser colocar aí uma música de fundo aí para nós orarmos, eu vou terminar, mas antes eu quero orar junto com você. Eu quero, em nome de Jesus, querido, profetizar sobre a sua vida, que nesse dia, nesse tempo de adversidade, nós vamos encontrar forças no Senhor, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos vencer para a glória de Deus. O Senhor, eu profetizo paz em abundância sobre a tua casa nessa noite. Eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, a destruição desse vírus, desse mal que tem tentado assolar a nossa nação, a sua família, a nossa cidade. E para a glória de Deus, nós vamos viver para contar os grandes feitos que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Ore comigo aí nesse momento, feche os seus olhos, ore com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua voz e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro pela vida do teu povo, eu abençoo a vida do teu povo nessa noite, cada família reunida agora, dentro de cada lar, em nome de Jesus. Deus, toca nesse momento. Pai, se houver alguém enfermo nesse momento, talvez dentro dessa casa, ó meu Pai, nesse leito de hospital, eu não sei aonde essa pregação vai chegar, aonde essa oração vai chegar. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar a restauração, a cura, ó meu Deus, para a glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus eu oro para que a paz que excede todo entendimento invada as nossas casas agora, invada os nossos corações agora, que a tua paz, ó meu Pai, a paz que vence a ansiedade, a paz que supera todo medo, a paz, ó meu Pai, que vence toda a adversidade, que essa paz possa inundar esse coração agora, que cada vida que me ouve agora seja visitada pelo teu Espírito Santo, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa encher-nos de alegria, de esperança, ó meu Pai, de perseverança, de vigor, que possamos nessa noite receber um óleo fresco de Deus sobre a nossa cabeça, que possamos nessa noite receber, ó meu Pai, a tua unção, a tua graça derramada sobre nós, que possamos nessa noite ser completamente curados, tanto no corpo físico quanto na área espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essa palavra encontre espaço no coração dessa pessoa. E você, querido, que me ouviu, você que orou comigo aí agora, você que deseja receber dessa paz, eu queria que você colocasse a tua mão sobre o teu coração, que você orasse comigo nesse momento, entregando a sua vida para Jesus. Jesus, Ele quer inundar o teu coração de paz. Jesus quer visitar você aí agora, e eu oro, eu quero que você ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos, diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu oro, eu ouvi a tua palavra, eu entendi as tuas escrituras, e eu aprendi que existe o dia da adversidade e o dia da prosperidade. Nessa noite, eu aprendi que ao longo desses dias, só existe uma maneira, só existe uma solução, só existe um remédio. Esse remédio se chama Jesus Cristo. E nessa noite, eu entrego a minha vida, o meu coração, entrego nas tuas mãos todo o meu ser, e eu te aceito, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Receba a minha vida nessa noite, e que o meu coração seja inundado da tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu te recebo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter estado aqui comigo nesses minutos que nós passamos juntos. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Eu profetizo uma semana de paz, uma semana sem ansiedade, uma semana cheia de perseverança, uma semana cheia de alegria. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e crer que
que o seu Deus está cuidando de sua vida e da sua família, em o nome de Jesus. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Domingo que vem nós estaremos aqui de novo para cultuar ao Senhor e ao longo da semana teremos alguns devocionais em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.